Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News, terça-feira, 13 de março de 2018. Dia em que a Rádio Futebol Clube está comemorando um mês de existência. Entrávamos no ar no dia 13 de fevereiro com o plantão da Champions. A partir de agora, vamos falar do futebol brasileiro. Flamengo na Libertadores, no Equador contra o Emelec, o Vasco, estreando na fase de grupos. Futebol paulista se preparando para os momentos decisivos do Paulistão, mas Corinthians e Santos também entram em campo pela Libertadores no meio da semana. E teve a convocação ontem de Tite para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha. Tudo isso e muito mais a partir de agora, comigo e com Zé Boquinha. Bom dia, Zé. Bom dia, Carlos Lima. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio Futebol Clube. Convocação do Tite, né? Muita discussão em torno. Você gostou, Zé? Porque, olha, apareceram alguns nomes diferentes aí, né? Da lista. William José, Anderson Talisca, o Neto, goleiro do Valência, enfim. Você ficou muito surpreso com essas convocações? William José e Talisca não estão na minha programação, né? Jogadores podem estar em boa fase, mas eu não vejo neles jogadores de nível de seleção brasileira. O Neto ele trouxe para dar uma olhada, porque ele já tem os 3 goleiros, né? O terceiro goleiro dele é o Cássio, isso aí não tem nem o que discutir. Como ele ia convocar o Fagner, ele não quis desfalcar o Corinthians do Cássio também, então ele deixou o Cássio de lado, porque o Cássio é cara de confiança, né? Aliás, você falou Flamengo contra Emelec, e eu lembrei que o Corinthians na Libertadores começou a ganhar a Libertadores quando o Júlio César tomou 3 frangos no domingo contra a Ponte Preta, no Campeonato Paulista, no Pacaembu, e o Cássio, que tinha sido recém-contratado, ele já tinha jogado um jogo do Paulista, mas oficialmente ele foi pro gol do Corinthians no jogo no Equador, e foi o melhor jogador em campo, 0-0, que manteve o Corinthians na disputa. E depois mais outros milagres que ele fez durante o caminho, aquela defesa naquele chute do Diego Souza no Pacaembu contra o Vasco, e o Corinthians foi campeão da Libertadores e campeão mundial, né? É mole. É verdade, né? Depois dizem que o Campeonato Paulista não serve para nada, né, Zé? Serve. Nesse caso aí, além de derrubar técnico, serve para você encontrar soluções para o time, né, Zé? Exatamente, foi isso que aconteceu. Foi um 3-1 da Ponte Preta no Pacaembu. Não sei se os 3 foram frangos, eu não me lembro bem, mas 2 foram, porque ele não chegou na bola. E aí o Tite foi obrigado a lançar o Cássio, e o Cássio fechou o gol. Eu me lembro que eu comentei esse jogo, um 0-0, que manteve o Corinthians na disputa, e depois foi só alegria. O jogo foi 3-2, o Júlio César falhou em 2 dos 3 gols, 3-2. O jogo do Emelec foi o jogo da ida lá, 0-0, e aqui no Pacaembu, depois o Corinthians ganhou por 3-0, avançou, aí pegou o Vasco, né, naquela, você até citou a defesa contra no chute do Diego Souza, aí pegou o Santos na semifinal e depois o Boca Juniors na final. Aliás, foi a última vez que o Corinthians passou de uma fase de oitavas de final da Libertadores, porque em 2013 teve aquela eliminação pro Boca, que nós estávamos lá, né, Zé, fazendo o jogo pela Rádio ESPN, que o Amarília tirou o Corinthians da Libertadores, aí 2014 não disputou, 2015 foi eliminado pelo poderoso Guarani do Paraguai, né, e 2016 foi eliminado pelo Nacional do Uruguai. O ano passado não participou da Libertadores. Então, assim, a fase de oitavas e final, em geral, é o calcanhar de Aquiles do Corinthians, né? Vamos ver se esse ano
Primeiro tem que passar da primeira fase para depois chegar nas oitavas. O Vasco da Gama, né, dos brasileiros, foi o único que ainda não estreou, né, na Copa Libertadores da América, na fase de grupos. E isso vai acontecer hoje, vai jogar em casa, né, no seu estádio, em São Januário, contra a Universidade do Chile. Dos brasileiros, apenas o Palmeiras ganhou na primeira semana, né, de Libertadores. Agora, o Palmeiras, além de sobrar na turma, né, tem um grande elenco, teve o jogador expulso lá do Júnior de Barranquilla com 5 minutos, aliás, expulso justamente porque ele deu uma voadora, né, no Bruno Henrique. O Grêmio empatou fora, o Corinthians empatou fora, o Santos perdeu e o Flamengo acabou empatando em casa. Time do Vasco para hoje deve ter Martin Silva, Iago Pikachu, Paulão, lembra do Paulão? Olha ele aí. Eraso e Henrique, Wellington de Zábato, os dois volantes, Wagner, aquele que foi do Fluminense, que o Corinthians quis contratar e não contratou, Wagner, Evander e Paulinho, e o Riascos mais à frente. Dá pro gasto, Zé, ou vai sofrer hoje contra o time chileno? É um bom time, né? O Zé Ricardo está fazendo um bom trabalho, aquele tipo de coisa que é difícil de acontecer, né? Você sair um técnico do Flamengo e ir pro Vasco, né? Isso a gente, quem viveu a rivalidade Vasco e Flamengo no Rio, eu vivi isso em 2 oportunidades diferentes, sabe que um odeia o outro e o outro odeia um, né? Então o Zé Ricardo foi profissional, acho que o Vasco fez uma bela tentativa e ele tem feito um bom trabalho, sem muitos recursos. É um time arrumado, é um time que vai para campo, é um time mediano, mas o fato de jogar em casa ele traz um certo favoritismo, sem dúvida nenhuma. E amanhã o Mengão joga lá contra o Emelec. Olha, estádio reformado, ampliaram lá a capacidade do estádio Jorge Capwell, ou George Capwell, se você preferir a pronúncia em inglês. E o estádio é conhecido como La Caldeira, né? Porque é verdade, realmente é um caldeirão, né? É uma Vila Belmiro melhorada, Zé Boquinha, nesse estádio que o time do Santos vai jogar amanhã contra o Emelec, né? Que é uma equipe sempre, se não é um time poderoso e tal, mas está sempre complicando a vida de time brasileiro, né, Zé? É um time que tem uma certa tradição, né? Dentro da Libertadores, de disputar sempre a Libertadores. Então, é um time que chega sempre. Mas o grande problema do Flamengo é a falta de comprometimento do elenco com a camisa do time. Eu nunca vi um time tão sem personalidade como esse do Flamengo. É um time que joga pro gasto, é um time que até hoje não entendeu o que é vestir a camisa do Flamengo. O Flamengo é uma coisa diferente. É um time que tem a maior torcida do Brasil, é uma torcida que exige que o time corra, e esse time aí bate o cartão, entra em campo, joga, sai, bate o cartão e vai para casa, né? O cartão de ponto. Eu vejo isso no Flamengo, desse time do Flamengo, que falta esse tipo de coisa. Essa vontade de ser Flamengo, né? Enfim, aí é um jogo difícil para o Flamengo. E aí, Zé, diante disso que você está colocando e pela sua vasta experiência profissional, tudo bem que era no basquete, mas era o Flamengo. Foi diferente para você ser técnico do Flamengo, Zé? Tinha realmente um algo a mais que você, alguma coisa que você teve que fazer no Flamengo que não teve que fazer nos outros clubes que você trabalhou, como excelente técnico de basquete que você foi, Zé? Só vou te contar uma passagem no primeiro jogo do Campeonato Carioca de 98, né? Eu tinha jogador de seleção brasileira, o Rato, o Caio, o Vanderlei, Pipoca, e todos eles tinham voltado de um campeonato mundial que o Brasil disputou sem muita condição física, 2 contundidos. Eu não tinha treinado todo mundo, o time ainda estava em formação. E joguei contra o Botafogo, que tinha Marcelinho, Arnaldinho, e o Botafogo ganhou. O ginásio do Olaria. Quando eu fui sair, tinha meia dúzia de torcedor para me pegar na saída. Eu nem tinha começado, porque já queriam bater em mim, porque eu perdi no Botafogo. Só para você ter uma ideia. A minha sorte é que os seguranças estavam junto comigo. A hora que eu estava saindo, aí eu fiquei muito macho, sabe?
Aí eu fui pra cima do cara que começou a me xingar e o cara deu uma afinada, né? Tinha 3 trogloditas do meu lado, assim, eu falei, é melhor não mexer com o homem, né? Eu consegui acabar sendo campeão carioca com o Flamengo. Mas a barra é pesadíssima, cara, não tem a menor dúvida. Se você não pode só jogar, ser um jogador, você tem que ser mais do que isso. Você tem que ser um cara determinado. Você pode às vezes não jogar bem, mas aquele cara que dá voadora, rasteira, se atira na bola, é o que a torcida quer, né? Bom, Zé, e olha, tudo isso que você falou, né, serve até de gancho para o nosso próximo assunto aqui no Breakfast News. Ontem, aliás, não vou nem virar a página, porque o Corinthians também tem Libertadores, mas antes do Corinthians eu quero falar do São Paulo, porque ontem o Diego Aguirre foi apresentado oficialmente, né? Ele já havia acompanhado a partida de domingo no Morumbi, já havia passado algumas instruções, né, para o Jardine, até no que diz respeito à escalação de time e tal, quer dizer, ele não estava no banco, mas já estava comandando o São Paulo das tribunas do Morumbi contra o RB Brasil. E ontem, na apresentação dele, ele deu uma declaração que me chamou muito a atenção, vou trazer aqui para você ouvir, para o nosso ouvinte também, e que tem tudo a ver com isso que você colocou. Ouça o que o Aguirre disse. O time tem que mostrar competitividade. Um momentinho só, vamos começar de novo. Fundamental, o time tem que mostrar competitividade, tem que mostrar atitude y tiene que mostrar determinación total para ganar cada juego. Después, las cosas de fútbol, de juego, de táctica, de funcionamiento, vamos a hacer dentro del campo en cada treno, pero el primer mensaje que quiero dar que São Paulo, que el torcedor se sienta representado por el time que ve dentro del campo. Aí, Zé. Primeiro eu quero atitude, determinação. Aí depois a gente fala de tática e tal. A sensação que eu tenho, Zé, é que ele conversou muito, lógico, né, com a diretoria do São Paulo e também já estava observando, né? É que ele achou que esse time do São Paulo tá tocando muito de ladinho, né, Zé? É um time que ainda não assumiu o compromisso, né? É um time que chegou, time perdendo e pouca gente ligando para isso. O Diego Aguirre tem uma bela vantagem. Chegaram no São Paulo. Ele já é o cara enturmado no futebol brasileiro, né? Ele treinou no Atlético Mineiro, treinou no Internacional. Chegou a jogar no São Paulo com o Pablo Forlan de técnico, né? Que o trouxe. Jogou com o Raí. Então é um cara... Hã? Jogou com o Raí, jogou com o Raí. Com o Raí, então, foi técnico do Lugano lá no Uruguai. E ele é um cara feito já o que acontece no futebol brasileiro e conhece o São Paulo. Então pode ser que ele dê certo em função disso. E é claro, na chegada a primeira coisa que você faz é mexer com o brilho do time, né? Você vê que é um time meio morto, o time de São Paulo, mas é um time que pode melhorar, e melhorar muito, né? Tem bons jogadores, você não pode dizer o Nenê, Diego Souza, já são os caras que estão já meio passados, veteranos, mas sabem jogar bola, né? À vontade. E, sem dúvida. Então é despertar isso, é dar uma cutucada nos caras, para os caras verem se jogam. Se não jogar, você bota a molecada para correr. Assim, é que normalmente, Zé, isso é uma coisa que os técnicos costumam trabalhar internamente, né? De motivação, aquela coisa toda. É difícil, eu pelo menos, não estou dizendo que seja a primeira vez, tá, mas eu não me lembro, recentemente, algum técnico ter chegado num clube e ter falado isso, né? Que primeiro eu vou cobrar determinação para depois armar o time taticamente. Por isso que foi isso que me estranhou, me causou surpresa nessa declaração do Aguirre, porque normalmente essa parte motivacional os técnicos trabalham internamente, né, Zé? Você não fala muito disso, né, para não mostrar aquilo que o time está fazendo, né? Mas ele já escancarou, talvez orientado pelo trio de ferro que comanda o São Paulo, né, trio de ex-jogadores, que falou, chega lá e já diz que você vai fazer isso, porque a torcida está esperando um técnico que faça isso. A torcida não está esperando um técnico burocrata, está esperando um cara que chega
e chacoalha a mandioca, né? Que faça os dentro jogar. Então, acho que foi por aí a conversa. E lembrando que a melhor fase do Valdívia foi com o Diego Aguirre no Internacional, né? Foi lá que o Valdívia viveu os seus melhores momentos e, de repente, claro, existe a expectativa dele jogar aquela bola redonda que ele jogava lá, que despertou o interesse de vários clubes. Aí ele teve aquela contusão, ficou um tempo parado. No Atlético já não foi o mesmo jogador. De qualquer maneira, com a chegada do Aguirre, espera-se muito do Valdívia. Uma outra coisa que o Aguirre esclareceu foi a respeito da seleção uruguaia, né? Que ele tem tido sondagens e tal para dirigir o Uruguai, mas ele deixou bem claro que a prioridade dele é o São Paulo. Primeira coisa que a Raí me perguntou quando estava a chance de vir para aqui foi o tema da seleção do Uruguai. Eu falei, a prioridade minha é São Paulo. Eu não tenho outra coisa na cabeça. Faz muito tempo que se fala no Uruguai que eu tenho a chance de ser treinador. Não é uma coisa que eu tenha para futuro, se é possível, mas não neste momento. Minha prioridade é São Paulo e vou dar tudo para isso e não penso em outra coisa. É bom já esclarecer para não ficar em toda a coletiva, né, Zé? O cara nem chegou, mas é verdade que você vai pro Uruguai. Pô, aí você passa outro jogo, mas é verdade que o senhor vai pro Uruguai. Aquelas coisas que repórter adora fazer e técnico adora ouvir, né, Zé? Fala sério. É uma delícia, né? Mas isso aí não me engana, não, né? Ele subiu até, se chegar um bom convite do Uruguai, vai em São Paulo, viu? Não tem dúvida. Todo técnico quer dirigir a sua seleção. Claro, não tem dúvida nenhuma. Ele vai embora de maricuia. Muito bem. E quem está indo embora, mas não embora do clube, mas vai para a Rússia, vai para a Alemanha, vestir a camisa da seleção brasileira é o Fagner, né? Pouca gente acreditava que o Fagner pudesse voltar à seleção brasileira, né? Ele teve uma fase que ele estava realmente muito bem, foi convocado, aí depois caiu um pouco, o Tite não convocou mais, e agora o Fagner está de volta à seleção. E ontem ele falou sobre isso, né? Eu vou trazer dois momentos da entrevista do Fagner que me chamaram a atenção. O primeiro momento, consciente, né, de que apesar dessa convocação, não tem nada definido em relação à Copa do Mundo. Sabe que não tem nada definido, né? Só em maio mesmo que vai ser definido tudo, né? É importante você estar indo, você estar trabalhando ali com o pessoal, você poder estar vivenciando esses dias, né, e tendo essas oportunidades. E tenho certeza que fazendo um bom trabalho lá, as coisas podem ficar mais próximas, né? Mas isso tudo depende de como você vai se doar lá e fazer com que as coisas caminhem naturalmente como você faz no dia a dia do clube, né? Bom, até aí beleza. Eu vou colocar já as segundas para você analisar as duas frases do Fagner. Essa daí beleza, não, realmente, não tem nada definido, tal, blá, blá. Aí veio a segunda declaração do Fagner sobre a ida dele para a seleção. Como eu sempre disse, eu estava trabalhando, né, trabalho todos os dias, me dedico. Quem critica, quem fala, às vezes não conhece o Fagner, né? E outra coisa é que Jesus não agradou todo mundo, né? O Fagner não vai agradar, né? A gente sabe disso. Então eu vou continuar trabalhando da mesma forma, né? Vou continuar me dedicando e graças a Deus a convocação veio e agora é trabalhar firme para continuar. Jesus não agradou todo mundo e o Fagner não vai agradar. Gostou dessa, Zé? Eu gosto que o cara fala na terceira pessoa, é uma coisa incrível, né? Por que ele não fala eu? Eu não vou agradar, né? É tão gozado, né? Parece que ele não quer assumir a responsabilidade que ele é ele. É verdade. Eu acho que o único que poderia... O Fagner é aquela história de técnico, tem jogador de confiança, né? Eu não vejo ele nunca melhor que o Danilo, né? Danilo é muito mais explosão, mais forte, o cara acostumado ao futebol europeu. Sobra na frente do Fagner. O Fagner é um bom jogador para Corinthians, mas seleção brasileira não leva fé. Aliás, é um grande problema da seleção brasileira esse lado direito aí, né? Porque o titular, vou te contar, viu? Que ele tá pisando na bola não é fácil não, né? Não marca ninguém. É um cara que vai bem do meio do campo para frente, cruza bem, chega, chute em gol. Mas defensivamente vai ter que ter ajuda ali, porque
aliás, os dois lados da seleção brasileira. O Marcelo é outro craquíssimo de bola, mas defensivamente é um perigo danado, né? Então o Tite vai queimar as pestanas, como diriam Fiore Gilhote e outros, para conseguir segurar essa bronca aí, né? Foi nas costas do Daniel Alves que o Real Madrid deitou e rolou lá em Paris, né? Pra ganhar. Ele perdeu a bola do primeiro gol e o jogo inteiro foi por ali, né? Isso, o cara, qualquer um sabe, é uma Avenida Daniel Alves, não tem jeito. Agora, Zé, não sei se você concorda comigo, o único que tem o direito de falar na terceira pessoa é o senhor Edson Arantes do Nascimento. Dele falar, não, porque o Pelé é isso, o Pelé é aquilo. Esse pode, né, Zé? Esse pode qualquer coisa. Eu já disse isso uma vez, né, que nós queimamos nossos ídolos com uma facilidade, né? Tem gente que odeia o Pelé, o cara fala da vida particular, do problema, mas ninguém sabe o que aconteceu, né? Por que ele teve aquele problema com a filha. Eu já ouvi outras versões de pessoas de dentro, né, que conheciam o problema de dentro, que também não vale nem a pena a gente estar falando. Sei lá, né? O Maradona queimou o nariz, né? Com talco, e quando ele estava lá à morte, o país inteiro ficou rezando, fazendo vigília pro Maradona. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Sim. A gente tem que manter aquele cara que foi o maior jogador de todos os tempos e continua sendo, né? Eu não consigo discutir com ninguém, fazer comparação dele com ninguém atual, né? É verdade. O cara falou, não, o Messi é melhor que o Pelé. Não, o Messi é um baita jogador, mas não é melhor que o Pelé. O Messi entra na disputa do segundo. Entra com o Zico, entra com o Maradona, entra com o Cruyff. Mas o Pelé, se você compara, vamos dizer que o drible do Messi é mais insinuante, curto, mas o arranque do Pelé é muito maior, a força física do Pelé era maior. Pelé chutava bem com os dois pés, era uma coisa impressionante, direita, esquerda. E além de tudo, cabeceava como ninguém. Ele saltava acima de zagueiro maior que ele e sabia cabecear. Então não tem, desculpa, não é saudosismo, né? Comparar coisa antiga com coisa nova. Alguém diz, hoje o Pelé não faria 1000 gols. Não, faria 2000, né? Não pode hoje. Ô Zé, você que é um homem com muitas histórias, né? Eu vou contar uma aqui agora, minha, né? A primeira cobertura internacional que eu fiz na minha vida como repórter foi a Copa América de 87 na Argentina, né? Aquela que o Brasil ganhou da Venezuela de 5-0 e tomou de 4 do Chile e voltou para casa na primeira fase, que era um triangular. E fazia um ano, né, que a Argentina havia conquistado o título mundial, né, no México em 86, Maradona tinha arrebentado aquela coisa toda, né? E aí um jornalista argentino veio perguntar para mim aquela famosa, né, pergunta tal, se o Pelé, se o Maradona não era melhor que o Pelé e tal, isso em 87. Aí eu falei para ele, olha, o dia que o Maradona fizer mais de 1000 gols, ganhar 3 Copas do Mundo com a camisa da seleção argentina, 2 títulos mundiais com a camisa do clube que ele estiver jogando, aí a gente pode começar a tentar fazer algum tipo de comparação. Enquanto isso não acontecer, eu gostaria que você me perguntasse mais, né? Acabou a conversa, né, Zé? O cara vai falar o quê? Não tem o que falar, cara. Não dá. Você pode dizer assim, o Maradona foi o melhor jogador do tempo dele. Foi. O Messi é o melhor jogador do mundo hoje. Sim. Agora, o melhor jogador de todos os tempos, aí a conversa é outra, né? Ninguém quer tirar o mérito do Maradona, que foi realmente um jogador fora de série, fantástico, praticamente carregou a Argentina nas costas em 86. Agora, isso não quer dizer que ele seja melhor que o Pelé. Aliás, o Marco Antônio Rodrigues, né, que foi o nosso companheiro nos canais ESPN, né, que narrava golfe, narrava tênis brilhantemente, entre outras coisas, ele contava uma história que, assim, ele trabalhou muito tempo nos Estados Unidos, né, na ESPN americana, e ele conviveu muito com o Mário Kempes, né, que estava na final de 78, foi destaque da Argentina naquela Copa, fez gols importantes, era realmente um grande atacante. E aí um dia ele perguntou pro Kempes, bom, você que é argentino e tal, e aí, essa história do Pelé com o Maradona, o que você acha? Ele falou assim, o Maradona não jogou nem mais do que eu, vai ter jogado mais que o Pelé?
Aí também acho que o Kempis exagerou um pouquinho, né, Zé? Deu uma valorizada no produto, né? Bom, só para encerrar aqui... Mas é uma diferença estilo, né? Ah, com certeza. Bom, só para falar, né, a gente botou a Aguirre aqui, aquela coisa toda. São Paulo amanhã, Copa do Brasil, Maceió contra o CRB, ganhou aqui 2-0, tá numa situação bem tranquila o São Paulo para avançar na Copa do Brasil. E tem outro time brasileiro, aliás, eu não perguntei para você, o Corinthians joga com o Deportivo Lara amanhã na Arena Corinthians. Esse time, que é desconhecido e tal, ganhou do Independente na primeira rodada. Tudo bem que ele jogou na Venezuela, mas ganhou. Esse era um jogo que todo mundo já colocaria na conta. Não, Deportivo Lara, tanto faz se é em casa ou fora, já temos 3 pontos garantidos. Você acha que o Corinthians pode ter problema amanhã com o Deportivo Lara, Zé? O Corinthians vai ter problema com todo mundo, né? Ele está tendo no Campeonato Paulista, né? Todo dia ganhou de 1-0 na Bacia das Almas, com o gol do Emerson Sheik, aos 42 do segundo tempo. Então o Corinthians é um time sem muitos recursos, né? Nós temos falado muito disso. O ano passado ganhou um Campeonato Brasileiro com um time que dependeu muito do Jô. O Jô jogou muita bola, um time que fez um primeiro turno excepcional, depois caiu de produção, quase entregou o ouro. E esse ano não está diferente, ou seja, está diferente, né? Perdeu o Jô, né? Perdeu aquele cara que era a referência. Então é um time... Certo, a movimentação do Carille, de fazer o time jogar. O Carille é muito tático. Ontem eu vi ele dando uma explanação na ESPN sobre 4-1-4-1, 4-1-5, enfim. Aquela história que meu amigo Muricy falava para mim, Zé, esse negócio de 4-1, 4-4, isso é tudo conversa para boi dormir. É só para esquematizar, você vai entrar assim, para bater para lá. A hora que o jogo começa, é correr atrás da bola, né? Atacar com o máximo de jogador e defender com o máximo. Acabou, cada um no seu setor e vambora. É isso aí. Bom, então, Corinthians com dificuldades, o Flamengo com o Emelec, você acha que arranca pelo menos um empate lá, pode ganhar? O que você acha, Zé? Amanhã. Lá em Guayaquil. Não, desculpa, não. Desculpa, Guayaquil não. Essa falta de comprometimento. Quito, não. O jogo amanhã em Quito e tem a gloriosa altitude alta, que você gosta tanto, Zé. Isso atrapalha, né? Mas o que atrapalha o Flamengo é essa falta de comprometimento. Se o time decidir ser Flamengo, é um bom time. Não é um time ruim, não. É um bom time. Carpegiani como técnico, não sei até que ponto o Carpegiani ainda é um técnico de futebol, mas é um cara que tem retrospecto, né? De qualquer maneira, é jogo muito difícil, né? Esse jogo de Libertadores fora de casa, contra qualquer time que você vai jogar, é complicado, né? A arbitragem sempre pende para o time da casa. Enfim, tem que jogar bola, tem que ir para lá, esquecer que a Libertadores é uma guerra. Essa história de falar, a Libertadores é uma guerra. Não, não é uma guerra. O que você tem que jogar, bota a bola no chão, vai para cima dos caras e ganha o jogo, pô. Eu me lembro o Santos ganhando Libertadores fora do Brasil, contra time argentino, contra time uruguaio. E os caras dando até na correntinha do Pelé, do Coutinho, e os negros não queriam saber, tomava pontapé, levantava, ia para cima, fazia gol e saía dando soco no ar. Deixa a guerra pra lá, vamos jogar bola que eles não aguentam. E por se falar... Joga por aí. Por se falar em Santos, em futebol uruguaio, Zé, olha só, quinta-feira um grande jogo, Pacaembu, com certeza vai estar lotado, Santos e Nacional do Uruguai, para reviver os velhos tempos. O Jair Ventura poupou o time domingo, pagou por isso, né, porque acabou tomando de 3-1 do São Bento na Vila, mas não quis saber, disse que estava dentro do planejamento, o Santos já estava classificado no Campeonato Paulista, e ele guardou esse time aqui para pegar o Nacional, Zé. Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. Alisson Vecchio e Léo Cittadini. Eduardo Sacha, Gabriel e o garoto Rodrigo, hein? Agora efetivado como titular, diz que tem treinado muito bem e vai pro jogo, Zé. O que você acha? É um bom time, é um time que vem jogando junto no Campeonato Paulista. Eu só acho que o Vecchio não é um jogador pro time do Santos. O Santos precisaria trazer um armador, um cara de meio de campo com mais condições do que o Vecchio. Mas é um time pegador, é um time contra o Corinthians fez uma grande partida, esse time aí.
E jogando no Pacaembu e com o Gabigol, né, voltando, aquele time que jogou contra o Corinthians, ele estava suspenso daquele jogo. É um time que tem tudo, tem camisa, mas joga contra o outro time também de uma camisa muito importante na América do Sul, que é o Nacional de Montevidéu. Então, realmente, é jogo difícil. É aquilo que eu disse, é jogar bola, é ir para cima, jogar bola, marcar forte e não ficar com mimimi o jogo inteiro, né? Como acontece às vezes com o time brasileiro, né? O cara toma uma falta pesada, fica reclamando, não, tomou falta pesada, não machucou, levanta e vai jogar, vamos embora, vamos para cima. É verdade, é isso aí. Tem que jogar bola, esquecer um pouco esse lado da arbitragem. E eu deixei por último aqui, Zé. Bom, o Palmeiras só vai jogar no fim de semana, né? Esperando aí. Não tem jogo do Verdão para para Libertadores, marcado pela Libertadores nesse meio de semana. Então o Palmeiras está tranquilinho, só, né, ajeitando as máquinas, né, as engrenagens para o fim de semana pegar o Novo Horizontino em Novo Horizonte. E mais para o final da semana a gente vai destacar mais o Palmeiras, que não terá o Borja em alguns momentos decisivos por causa da seleção da Colômbia, né? Porque o Borja é um cara importante, a Colômbia também vai disputar amistosos, a exemplo da seleção brasileira, né? Então, em alguns jogos, o Palmeiras vai ficar com certeza sem o Borja. E ontem o Tite, depois, né, que ele falou da convocação, tal, passou a lista para todo mundo, ele respondeu a várias perguntas. E uma, Zé, me chamou a atenção, que foi exatamente em relação à ausência do Neymar, né? Como que ele encarou, como ele projeta armar esse time sem o Neymar, e o Tite disse exatamente o seguinte, como que ele encarou essa ausência do Neymar. Eu vejo como um fato real. E em cima do fato real a gente direcionar o nosso trabalho. Primeiro, foi muito feliz o pai do Neymar dizendo assim, a nossa primeira preocupação é com a saúde do atleta. É a mesma ideia que todos nós temos, é primeiro da saúde. E não se paga um preço de vencer, mesmo em Copa do Mundo, mesmo numa seleção brasileira, pagando saúde de alguém ou precipitando saúde de alguém. Isso a gente não faz. Segundo, é sim um jogador diferente. É top 3. É fato. Terceiro, equipe forte, ela se faz, por vezes, independentemente de nomes. Ou de um astro maior, ou do seu talento maior, um dos maiores talentos. Sim, força de equipe, ela é fundamental. E nós temos que ter suficientemente força, a história tem mostrado a seleção, para suplantar essas adversidades, que é o caso do momento, projetando tê-lo para a Copa. Dá para ser forte sem o Neymar, Zé Boquinha? 50%, né? O Tite está muito prolixo e redundante, né? É coisa de louco, né? Ele gosta de colocar as palavras. Mas ele vai ter que trabalhar sem o Neymar, o que vai fazer, né? Mas você perde muito, né? Perde o respeito do adversário. É a história de você ter um fora de série em campo, né? Você vai ter sempre dois jogadores que não vão passar o meio de campo olhando para ele. É aquela história que eu falei para você um dia do meu ataque de todos os tempos do Brasil, né? Garrincha, Ronaldinho, Fenômeno, Pelé e Romário. Aí você ia falar, mas quem que volta para marcar? Eu falei, mas quem que vai sair para atacar com esses caras? Vai ter 7 defensores. É verdade. Então é uma coisa que muda muito, o aspecto psicológico do jogo muda muito. E nós vimos isso na Copa do Mundo, no Rio de Janeiro, né? Neymar machucou, saiu, o Brasil acabou, né? O Brasil tomou 2 sapeca daqueles, né? Então realmente faz uma diferença brutal. Agora, tudo que o Tite falou, não precisa nem falar, né? A primeira coisa que você tem que tomar todo cuidado é com a saúde do Neymar, que ele chegue na Copa do Mundo nos trinques, né? Voando, né? Não adianta fazer especulação agora, o cara foi operado, deve estar começando a fazer reabilitação e torcer para que ele treine bastante e não pense em outra coisa, né? Porque hoje em dia tá que nem às vezes é Macedo, né? Da escolinha do professor Raimundo, né? Só pensa naquilo. Pensa naquilo. Então, pensar em futebol, né? Vai treinar futebol, vai ficar no casco para jogar a Copa do Mundo. Zé, e quem você colocaria nesse momento no lugar do Neymar? Firmino, Felipe Coutinho? Não, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, né? Ele deve jogar com William e Felipe Coutinho, né? Uhum. Firmino
é o atacante dele, né? O reserva do Gabriel. Gabriel Jesus. Do Gabriel, né? Então eu acho que o Firmino não entra nessa aí, porque ele precisa de um cara do lado esquerdo. No esquema dele, o 4-1-4-1, né? O cara para recompor. Eu acho que ele vai ter que jogar. Não sei se. Eu não vejo o Renato Augusto jogando a Copa do Mundo, cara. Não sei porquê. Eu também não. Gosto do jogo dele, é um cara legal, mas eu não vejo o Renato Augusto com aquele pique de jogador de Copa do Mundo. Ele vai ter que pensar muito em Fernandinho e Paulinho nesse meio de campo, e até porque ele precisa de cobertura nas laterais o tempo todo. O Tite não é bobo, o Tite está vendo que ele vai ter esse problema de marcação nas laterais. Então eu não vejo o Renato Augusto na Copa do Mundo, não vejo ele com saúde para jogar uma Copa do Mundo, realmente. Bom, Zé, e a gente falou do Neymar, né? Ele está lá em Mangaratiba, né? Se recuperando, aquela coisa toda e tal, e recebeu a visita, nada mais, nada menos, do senhor Nasser Al-Khelaifi, que é apenas o dono do PSG, né? O cara que assina o cheque. Foi lá, tirou foto com o Neymar, com o pai do Neymar, aquela coisa toda. E na Europa a coisa está fervendo, né? Os jornais espanhóis já trazem matérias de que uma importante empresa de material esportivo bancaria a ida do Neymar para o Real Madrid, que o Neymar sequer voltaria para o Paris Saint-Germain. Aí acho que o homem falou, bom, deixa eu ir lá, né, amansar a fera, porque não pode perder o Neymar, né, Zé Boquinha? Não, ele investiu um dinheiraço, apesar que se ele vender o Neymar ele vai ganhar o dobro. Mas o negócio dele não é ganhar o dobro em grana, não. Ele quer fazer um time competitivo. Essa aqui foi uma amostragem, né? Essa chegada do Neymar. O cara fez um time para ver o que acontece, né? Ele já deve estar preparando alguém para ser o técnico deve ir embora, acabando o campeonato francês. Alguns jogadores também bye-bye. E vai reforçar o time. Eu tenho a sensação que é isso que ele veio conversar com o Neymar. Você não vai sair não, eu vou trazer fulano de tal para ser o técnico. Um cara, se fala em Antônio Conte, né, para técnico do Paris. Devem sair alguns jogadores medíocres que o time tem, e ele já deve ter dado uma lista para o Neymar. Neymar deve estar trabalhando nisso também com ele, né? Eu tenho a sensação que foi isso que ele fez. Falou, Neymar, eu vou trazer Pelé, Romário e Luiz Pereira pro time, tá bom? Vai ficar bom o time? Aí para entusiasmar o Neymar. Você vai ficar feliz? Se o Neymar jogar num time que ele toca e não recebe, dá uma desanimada também, né? Além de toda aquela encrenca que também fizeram ele e o Cavani. Então eu tenho a sensação que o dono do time está começando a pôr ordem na casa e veio dizer isso pro Neymar. Você não vai sair, você vai ser o melhor do mundo no meu time, e eu vou fazer um time para ser campeão, para rachar todo mundo. E se a gente pensar bem, o time dele, no primeiro jogo com o Real Madrid, poderia ter ganho o jogo em Madrid, até com facilidade. O segundo tempo foi muito melhor que o Real Madrid. E perdeu porque não tinha técnico, porque quando o Zidane foi por tudo ou nada, que botou dois jogadores descansados no meio do campo para pressionar o Paris Saint-Germain no seu campo, o técnico do Paris não fez nada, né? O cara ficou olhando o que estava acontecendo e tomou 2 gols em 10 minutos. Então, não está muito longe de você dar uma arrumada nesse time, desde que você tenha um técnico mais matreiro, mais esperto, que possa fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é por aí a história. Ô Zé, você lembra do Otacílio Gonçalves, o Chapinha? Treinador? Eu lembro, claro. Então, o Salgueiro outro dia disse que o Unai Emery é um chapinha com grife. Você concorda com ele? Que o técnico do PSG é um chapinha com grife. Não dá com pra comparar nada, né? A gente não conhece o trabalho bem do cara lá na Europa. O cara foi bem onde passou, por isso foi contratado. Mas não deu certo, né? Tem técnico, às vezes, quando vai dirigir estrelas, o cara dá uma tremida, né? E não é por aí, né? Uma vez eu me lembro que alguém falou pra mim, se eu contratar 10 jogadores de seleção brasileira, eu não preciso de você como técnico, eu posso pôr o roupeiro para dirigir o time. Aí eu falei pro cara, você tá enganado. A hora que você contratar 10 caras de ponta, você tem que ter um técnico mais de ponta ainda, para eles respeitarem, que senão não dá certo. E aí? Eu acho que a mentalidade é por aí, não adianta botar o roupeiro para dirigir o time que não vai dar certo. Tem que pôr um cara que vai lá e fala, eu também sei
chutar a bola sem fazer o gol ou sem meter a bola no basquete, para o cara entender que você não é melhor que ele, mas é do mesmo nível, pelo menos. Sem dúvida nenhuma, Zé. Bom, hoje nós teremos o plantão da Copa, né? O plantão da Champions, perdão, que eu tô a gente tá falando de Tite, de seleção brasileira, me veio a Copa do Mundo na cabeça. Com 2 jogos realmente espetaculares, eu queria a sua opinião sobre esses 2 jogos. O Manchester United recebendo o Sevilha, né? Vai jogar em casa, a primeira partida 0-0 lá na Espanha, e o outro jogo, Roma e Shakhtar Donetsk, no primeiro jogo na Ucrânia, em Kharkiv, né, porque o Shakhtar não tem jogado em Donetsk por causa daqueles problemas políticos lá, ele tem jogado no campo do Metalist, né, fora da sua cidade. O Shakhtar fez 2-1 de virada, o Alisson pegou demais, senão a Roma tinha tomado uma paulada lá de 3 ou 4, então a Roma tem que vencer pelo menos por 1-0 ou por diferença de 2 gols. O que você imagina que possa acontecer hoje, Zé? Manchester United e Sevilha em Manchester, Roma e Shakhtar em Roma. O fator casa aí vai prevalecer, né? Acho que o Roma vai ser muito forte em casa. Pode reverter tranquilamente a situação com um gol. E o Manchester United é um time, como se diz, time acostumado com várias... Time copeiro, né? Tem um ótimo técnico, copeiro, isso é novidade. Né? Você nunca tinha ouvido isso. Igual de jogar uma Copa, né? Então, realmente, eu acho que os 2 times da casa têm um certo favoritismo nisso aí, deve dar Roma e Manchester United. Valeu então, Zé Boquinha. E olha, eu lembro o nosso ouvinte que a qualquer momento nós temos o Click Time atualizando as informações do futebol, do esporte, e a partir das 4:30 da tarde eu estarei aqui com o Fábio Salgueiro com o plantão da Champions acompanhando. Lima, diga lá, Zé, pode falar. Só uma coisa que eu não quero deixar passar em branco, eu estava vendo a coletiva do Tite ontem. Pois não. E eu não sei quem foi o repórter que perguntou para ele dos problemas políticos e criminais da cúpula da CBF estavam influenciando o trabalho dele. Ele ficou transtornado, cara. Não sei se você viu esse lance. Ele falou, eu fui contratado para trabalhar o time, para dar condição, não sou eu que vou me preocupar com esses problemas aí, como quem disse. Os caras estão me pagando em dia, eu sou o técnico. Porque ele falou qualquer coisa, o cara falou, se o cara sair do país, ele vai ser preso na hora, tal. Veja até o ponto que chegou a pergunta pro Tite, né? O cara, vou te contar, viu? Tem repórter que devia ficar em casa, né? Sabe? Zé, mas nessa aí, mas não adianta, nessa daí eu não discordo do repórter não, porque o Tite, antes de assumir a seleção brasileira, ele assinou um manifesto contra o Marco Polo Del Nero, né? Então, quer dizer, eu acho que o Tite tem até direito depois tudo muda, né? O cara já tá lá. Eu acho assim, eu acho que não é querer ser... Não é ele que vai resolver esse problema, né? Sim. O problema é outro, não é Interpol, é um problema policial, né? Não tem nada a ver com o que ele está fazendo. Então, realmente, ele não vai. Não adianta você fazer a pergunta para ele, é isso que eu quero dizer. Tá. Você fazer uma pergunta que você sabe que ele não vai responder. Mas eu acho que o repórter tem que fazer. Ele não vai falar assim, tomara que ele seja preso. Não vai, pô. Claro que não vai. Eu sei, mas nessa aí eu vou ser corporativista. Eu acho que a obrigação do repórter é perguntar. Se o entrevistado não quer falar ou não pode falar, é problema dele. Mas eu acho que o repórter tem que fazer a pergunta que ele acha que é pertinente. Aí se o cara não quer... Várias vezes eu perguntei coisas que eu sabia que o cara não ia responder. Mas a minha obrigação era perguntar, né? Você perguntou, o nível do campeonato foi fraco? Isso aí, né? Você foi campeão, mas você jogou contra times que não eram bons e tal. Bom, então é o seguinte, Zé Boquinha. Essa é uma história pra gente contar nos causos do Zé Boquinha, hein? Calma que vem aí os causos do Zé Boquinha. E com participação especial do professor Nivaldo Baldo, que prometeu pra gente, quando tiver o programa do Zé, pode me ligar que eu tenho muita história pra prosear com ele. Então, em breve teremos os causos do Zé Boquinha aqui na Rádio Futebol Clube. Então é isso, Zé. 4:30 da tarde, o plantão da Champions, no dia que estamos comemorando 1 mês de Rádio Futebol Clube, Roma e Shakhtar Donetsk, Manchester United e Sevilha, com informação, com detalhe, com opinião, daquele jeito que você já está se acostumando a ouvir aqui no plantão da Champions e também no plantão da Liga Europa. Grande abraço, Zé. Bom dia para você. Valeu, bom dia para todos. Estamos encerrando o Breakfast News.
Fique sempre conosco. Nos acompanhe pelas redes sociais através do @Rádio Futebol C, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. Em breve o nosso aplicativo. Estamos também no TuneIn. Entre lá no TuneIn, escreva Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esporte. Se você ouvirá a Rádio Futebol Clube. Rádio Futebol Clube, aqui você já sabe. Somos apaixonados por esportes. Grande abraço.